Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós iremos analisar a pronúncia eclesiástica do latim. Na primeira aula do nosso curso nós analisamos o alfabeto latino, suas características, suas origens. Na segunda aula nós analisamos a pronúncia reconstituída e nessa terceira aula analisaremos a pronúncia eclesiástica, que é aquela utilizada pela Igreja Católica atualmente em seus ritos e documentos. Então passamos a analisar a pronúncia eclesiástica. Existem três tipos de pronúncias que são as mais comuns atualmente: a pronúncia tradicional, ou nacional, ou natural, a pronúncia romana, ou eclesiástica, ou italiana, e a pronúncia reconstituída, ou acadêmica, ou artificial do latim. No caso aqui, nós já analisamos a pronúncia tradicional, ou nacional, e a pronúncia reconstituída. E agora iremos passar a falar sobre a pronúncia romana, ou eclesiástica, ou italiana, que é a adotada pela Igreja Católica. É importante dizer que eu já fiz um vídeo anteriormente falando sobre essa relação do latim e a Igreja Católica. Então basta procurar lá no próprio canal do Três Vias, né? O latim e a Igreja Católica, você vai ter acesso a quase 2 horas de conteúdo tratando da relação e da importância do latim para a Igreja Católica, né? Mostrando aí, evidenciando os documentos, as várias citações dos papas. Então esse vídeo da pronúncia eclesiástica é um complemento a esse vídeo quanto a o latim e a Igreja Católica que eu já fiz aqui no canal. Então peço a você que assista lá também para que você possa se instruir mais sobre essa relação da Igreja Católica e o latim. Então a pronúncia eclesiástica ela é justamente um ponto específico dessa relação do latim e a Igreja Católica. Então assista lá no próprio canal Três Vias, você vai ter acesso a esse vídeo chamado O Latim e a Igreja Católica. Inicialmente nós verificamos que o latim ele é uma língua que foi falada em várias regiões da Europa, decorrência aí, da ampliação do Império Romano. Então aqui temos as várias regiões que sofreram influências da língua latina e se formaram depois no que a gente conhece, né, como as línguas neolatinas, né, o francês, o italiano, o espanhol, o próprio português, dentre outras. E nós vemos que existe uma série de períodos do latim. Temos o período proto-histórico, né, que são os primeiros escritos, o período arcaico, que nós temos aí alguns autores que já do período arcaico, o período clássico, que é o período de Cícero, de César, de Salúcio, período pós-clássico, entre o ano 17 d.C. a 2 d.C., e o período cristão, que é justamente onde tem o início do latim eclesiástico. Na pronúncia reconstituída, a ideia é restabelecer a pronúncia do período clássico, como nós vemos aí do ano 81 a.C. a 17 d.C. Enquanto que no latim eclesiástico se utiliza a pronúncia, ou pelo menos tenta-se utilizar a pronúncia do período cristão em diante, né, a partir do século V, VI depois de Cristo. Então nós verificamos que há um pouco de diferenciação, porém o mesmo latim, apesar de ter uma diferença quanto a vocabulário e quanto a pronúncia. Mas basta dizer que no período cristão se utilizava como base de estudo o período clássico. Então, enquanto que nós temos aí Tertuliano, Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Ambrósio, eles liam as obras de Cícero, de César, de Virgílio, dentre outros. Então é a mesma língua, porém com vários períodos e algumas diferenciações em cada um desses períodos. E nós temos o chamado Corpus Grammaticorum Latinorum. Esse Corpus Grammaticorum Latinorum, ele é a reunião dos vários gramáticos que escreveram sobre a língua latina. Então nós temos aí vários estudiosos do próprio período em que se falava o latim e que tratavam sobre essa língua com estudos sistemáticos. Assim como nós temos atualmente, né, os nossos gramáticos, as nossas obras de gramática do português, durante o período em que se falava o latim também existiram gramáticos e eles deixaram registrados vários textos falando sobre a pronúncia e como ela deveria ser tida como a mais correta. Verifique que a maioria dos gramáticos que tem aí obras justamente tratando, né, sobre a língua latina estão aí a partir do século III em diante, né, do ano de 200 em diante. Então, justamente tardiamente, depois do período clássico, né, cerca de 200 anos depois do período clássico, justamente pelo fato de que é o período em que os estudiosos passaram a
verificar como sendo importante a ter uma gramática correta, a ter uma gramática conforme o período clássico. Então, o período clássico foi tido como a base para se estabelecer aí a correção. Então, a partir do ano de 200 em diante, os vários estudiosos, vários gramáticos passaram a estudar o latim, tendo como base o período clássico, né? Então verifique aí que o latim foi sendo analisado, né, no ano de 200 até o ano de 476, 480 com Rufinus. Existiam então gramáticos durante o período ainda do Império Romano. Com o fim do Império Romano, nós temos também outros escritos que são posteriores, agora já no início da Idade Média, né, nós temos aí o Pseudo-Victorinos, né, as obras de Pompeius, as obras de Priscianos, dentre outros, né, que são importantes, as obras de Cassiodoro, Isidoro de Sevilha, que nós já analisamos sobre Isidoro de Sevilha no primeiro vídeo aqui do curso de latim, dentre outros, né, São Beda, Alcuino, que tentaram preservar a cultura latina durante o período medieval, e com suas obras eles também registraram questões sobre gramática também. Então veja que há toda uma intensa gama aí de possibilidades e de análises da gramática escrita pelos próprios latinos, pelas próprias pessoas que falavam latim. E nós podemos verificar, analisando esse corpus grammaticorum latinorum, que grande parte desses escritores aqui gramáticos, eles eram cristãos e tinham no latim aí um valor determinado, e também eles herdaram, né, a cultura romana. Então, pode-se verificar, por exemplo, aí, Donatus, né, Marcos Victorino, Santo Agostinho, né, tantos outros, Rufinos, eles eram cristãos que estavam preservando justamente a língua latina. E há uma intensa relação nisso, como nós poderemos verificar aqui nesse gráfico, né? Nós temos Simplicianus, que era um bispo católico. Ele foi responsável pela conversão de Marius Victorinus, que é um grande gramático, né? A pronúncia reconstituída atualmente deve muito à obra do Marius Victorino, porque ele fez nos seus escritos os textos sobre como deveria ser corretamente pronunciado o latim conforme o período clássico, né? Mesmo sendo aí um escritor ali do século IV, mais ou menos, né? E ele se tornou cristão, né? Inclusive na própria obra do Santo Agostinho, né? A obra Confissões, ele é citado, referenciado como alguém que se converteu à Igreja Católica no final da vida, né? Com quase 90 anos, ele se converteu à Igreja Católica e foi um grande gramático do seu período, né? E responsável por registrar muitas coisas nas suas obras. E também o Simpliciano, ele foi responsável pela conversão de Ambrósios, né, que também foi o grande mestre aí do Santo Agostinho. E Santo Agostinho também escreveu gramática, ele era um professor de gramática, inclusive, né? Temos outro aí, Aelius, né, Donatus, que ele também foi o mestre de Jerônimo, né, São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia, chamada Bíblia Vulgata, né, ou Vulgata Latina. Então há uma intensa relação dos professores que eram gramáticos, que eram estudiosos do latim, e os primeiros escritores cristãos renomados, santos católicos. E eles herdaram dessa cultura latina e justamente continuaram levando adiante o seu legado. Então, verificamos que há vários textos do Santo Agostinho tratando sobre a gramática, tratando sobre como era o uso do latim na sua época. E é a partir de Santo Agostinho que é formado o que a gente conhece como latim eclesiástico ou como pronúncia eclesiástica, porque nós notamos certas diferenças do latim do Santo Agostinho em relação ao latim clássico, né? A partir desse momento, a partir de Santo Agostinho, os padres da igreja passaram a utilizar da melhor forma possível o latim vulgar, o latim da população daquele período, para que eles possam entender, né? Existia então o latim vulgar e o latim clássico, ou o latim falado e escrito pelos nobres, pelos intelectuais, né? Esse latim vulgar é que daria origem às línguas neolatinas, como nós conhecemos, espanhol, português. Então existia essa diferença aí no período de Santo Agostinho, do latim vulgar e do latim clássico ou latim literário. E aqui nesse trecho nós verificamos que pouco a pouco os padres da igreja estavam aderindo ao latim vulgar, né? E ele coloca
uma análise quanto ao uso da palavra osso, né? E eles colocam, vamos falar assim, é melhor que os gramáticos nos censurem do que ficar o povo sem entender. A partir desse momento de Santo Agostinho, os padres da igreja começaram a utilizar palavras do dia a dia para que as pessoas pudessem entender. Mesmo sendo um latim vulgar, ele utilizava nos seus sermões, na sua fala, a fim de que as pessoas entendessem. Né? Então existia essa diferença do latim vulgar e do latim literário, do latim mais erudito. Outro exemplo aí, né, que nos importam os gramáticos, é melhor que nos entendais com o nosso barbarismo do que com a nossa linguagem fluente vos deixe sem nada. Ou seja, passou-se a dar uma importância ao latim vulgar e a incorporar palavras, expressões do latim do povo, que era mais falado, nos usos e textos da igreja. Então essa é uma diferença do latim clássico para o latim eclesiástico. Né? No latim clássico era um latim mais erudito, para uma elite determinada. No latim eclesiástico passou a adotar o latim clássico e palavras do latim vulgar. Outro trecho aqui interessante, né? Onde ele fala sobre uma crítica em relação aos gramáticos. Né? Ele coloca, né, cortinas pendem na porta das escolas de gramática. Elas servem mais para encobrir os erros que aí se cometem do que para honrar os seus segredos. Não gritem contra mim aqueles que eu já não temo, enquanto te revelo as aspirações de minha alma, meu Deus, e enquanto paz em condenar meus perversos caminhos, para amar a retidão dos teus. Não se ergam contra mim esses vendedores e compradores de gramáticas, porque se eu os interrogar se é verdade que Enéas veio a Cartago, como diz o poeta, os nécios responderão que não sabem e os instruídos negarão a autenticidade do fato. Mas se eu lhes perguntar com que letra se escreve o nome de Enéas, todos os que estudaram darão a resposta exata, segundo as normas e convenções com que os homens fixaram entre si os sinais do alfabeto. De igual modo, se eu perguntasse o que é mais prejudicial na vida, esquecer a leitura e a escrita ou todas aquelas ficções poéticas, todos sabem qual seria a resposta de que quem não houvesse perdido completamente o juízo. Portanto, eu pecava quando criança ao antepor todos aqueles conhecimentos vãos dos poetas a estes mais úteis, ou antes, quando simplesmente detestava a esses e amava aqueles. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. E era para mim uma cantinela odiosa, enquanto me encantava o vão espetáculo de um cavalo de madeira cheio de guerreiros, o incêndio de Troia e até a sombra de Creusa. Ou seja, Santo Agostinho aqui critica, né, os gramáticos da sua época porque eles insistiam em tentar corrigi-lo e tentar censurá-lo em se tratando dos seus sermões, que ele utilizava palavras do cotidiano, mesmo sendo o latim considerado aí o latim padrão, né, e o latim vulgar. Então existia já um pouco desse conflito dos gramáticos que censuravam os padres que começaram a utilizar o latim vulgar para explicar os seus sermões ao povo e até obras utilizando palavras do latim vulgar. Outros trechos aqui interessantes de Santo Agostinho, né, na sua obra Confissões. Vê, Senhor meu Deus, com paciência, segundo o teu modo de ver, como são diligentes os filhos dos homens em observar as regras convencionais da gramática herdadas daqueles mestres que os antecederam, e como são negligentes em relação ao pacto eterno da eterna salvação, recebido de ti. Desse modo, se um daqueles que conhecem e ensinam as antigas convenções gramaticais as transgride, pronunciando a palavra homo sem aspirar à primeira sílaba, desagrada aos homens mais do que se ele contrariar os teus mandamentos, odiando ao homem, que é seu semelhante, como se pudesse existir inimigo pior que o próprio ódio com o qual uma pessoa se irrita contra si mesma, ou como se alguém com perseguições prejudicasse mais gravemente a outrem do que ao seu próprio coração, cultivando tal inimizade. Certamente essas regras de linguagem não estão mais profundamente gravadas em nós que esta lei da consciência, não fazer aos outros o que não queremos que outros nos façam. Como é profundo teu mistério, ó Deus grande e único, que habitas no silêncio do mais alto dos céus, e sem cessar atinges com o castigo de cegueira as paixões ilícitas. Enquanto isso, o homem, em busca da glória na eloquência, diante de um juiz, que é outro homem, no meio de muitos outros homens que o cercam, persegue o inimigo com ódio violento, evitando com o máximo de atenção cometer um erro de pronúncia,
não aspirando o H quando diz inter homines e, no entanto, nem se importa quando, no furor da própria alma, elimina um homem do convívio dos homens. Ou seja, o que ele está criticando aqui, quanto à ideia da pronúncia do H. Né? Na pronúncia eclesiástica, o H ele não é pronunciado. Né? Por exemplo, hóstia tem H, né? Não se pronuncia hóstia, se pronuncia hóstia. E aqui o próprio Santo Agostinho está dizendo, né, que já nessa época as pessoas começaram a ignorar o H e simplesmente pronunciar com o O, né, diretamente, no caso aqui, inter homines, e não inter homines. E os gramáticos na época criticavam os padres da época justamente por isso, por utilizar essa pronúncia diferenciada, e diziam que isso era um erro, que era um problema quanto à pronúncia. Enquanto que o Santo Agostinho diz que ele se importava mais com a gramática do que com a ideia humana, com a ideia do pacto eterno, sagrado que foi realizado. Ou seja, eles não se preocupavam em fazer o bem aos outros, e se preocupavam mais com a gramática, com a formalidade, do que buscar justamente algo bom para as outras pessoas. Então é uma crítica ao formalismo dos gramáticos da época do Santo Agostinho. Né? Outro trecho aqui interessante, né? Para combater a ignorância dos signos próprios, o grande remédio é o conhecimento das línguas. Os conhecedores da língua latina, a quem pretendemos instruir neste momento, necessitam, para chegar a conhecer a fundo as divinas escrituras, de duas outras línguas, a saber, o grego e o hebraico. Elas lhes permitirão recorrer aos exemplares mais antigos, no caso em que a infinita variedade das traduções latinas lhes traga alguma dúvida. Na verdade, encontramos muitas vezes nos livros santos palavras hebraicas não traduzidas. Por exemplo, Amém, Aleluia, Raca, Rosana e muitas outras. Algumas dessas palavras poderiam, por certo, ser traduzidas. Contudo, devido à sua autoridade muito santa, foram conservadas na sua forma antiga. Tais Amém e Aleluia, algumas outras dizem ser intraduzíveis em outra língua, como Raca e Rosana. De fato, existem palavras de certas línguas que não podem ser traduzidas com significado adequado para outro idioma. Isso acontece, sobretudo, com as interjeições que exprimem mais movimento da alma do que parcela de pensamento racional. Eis o sentido atribuído às expressões acima citadas. Raca é grito de indignação e Rosana, grito de alegria. Mas não é por esse pequeno número de termos, cujo sentido é fácil ser notado e investigado, mas pela discrepância das traduções, que é preciso conhecer as línguas, como já foi dito acima. Então aqui o Santo Agostinho dizendo que para aqueles que vão ler as escrituras, seria interessante, além de conhecer a língua latina, porque existia várias traduções na época do Santo Agostinho dos textos sagrados para o latim, né, várias formas de se traduzir a Bíblia, e ele diz que para se entender bem, em caso de dúvida quanto às traduções latinas, se consultasse aí as versões grega e hebraica, né? E ele coloca, né, que algumas palavras foram incorporadas nas traduções em latim, já eram utilizadas sem traduções, como por exemplo a palavra aleluia, hosana e amém. Essas palavras acrescentadas, elas formam o latim eclesiástico, porque elas não existem justamente no latim clássico. Né? Então é mais uma característica. Além de existir a questão da pronúncia voltada mais para o latim vulgar e o acréscimo de palavras, aqui também o acréscimo de palavras que são de origem hebraica, né? No sentido de serem utilizadas como palavras que tinham a sua autoridade considerada como santa. Né? Outro trecho aqui também de Santo Agostinho dizendo o seguinte: com efeito podem ser contados os escritores que traduziram as escrituras do hebraico ao grego. Contudo, são incontáveis os que as traduziram do grego para o latim. Isso porque nos primeiros tempos da fé, qualquer um que tivesse em mãos um códice grego e presumisse possuir certo conhecimento de uma língua e outra, atrevia-se a traduzi-lo. Então, Santo Agostinho está informando que nos primeiros séculos do cristianismo, quando se sabia o grego, as pessoas traduziam para o latim. Por isso existia na época do Santo Agostinho várias traduções e não existia necessariamente uma uniformidade da Bíblia, né, em se tratando de uma tradução da língua latina. Outro trecho aqui interessante de Santo Agostinho que nos informa sobre essa origem, né, do latim eclesiástico: entre todas as traduções para o latim, a ítala há de ser preferida às demais, porque é a mais precisa nas palavras e a mais clara nas sentenças. E para corrigir qualquer versão latina, se há de recorrer às versões gregas, entre as quais, no que toca ao Antigo Testamento,
goza de maior autoridade a versão dos 70. Então, novamente ele dizendo aqui, né, que existia uma versão traduzida do latim, que era a Ítala, que ele considerava como sendo a mais apropriada, porém, em caso de dúvida, consultar os trechos aí da versão grega, especialmente a versão dos 70. São Jerônimo, que foi um padre da igreja, né, muito renomado na época, estudioso, aí, como eu já mencionei, e aluno de Donatus, né, o grande gramático, ele decidiu então estudar a fundo as línguas latinas, gregas, hebraicas, e ele foi o responsável pela tradução da Bíblia, né, e a reunião e edição dos vários textos que já foram traduzidos, formando aí um único corpo, pode-se dizer assim, de uma Bíblia. Então, está dizendo aí o texto: com a publicação da Vulgata de São Jerônimo, os textos traduzidos para o latim ganharam unidade, estilo e consistência, atributos que não eram presentes na Vetus Latina. Por essa razão, esta foi ficando em desuso com o tempo. A Vetus Latina eram essas várias traduções feitas antes de São Jerônimo, desde o século I, século II depois de Cristo, né? Especialmente século II depois de Cristo, passou-se a ter essas várias traduções, mas elas continham certa autoridade, como Santo Agostinho disse, especialmente aí quanto à Itália, né? A versão ítala, né? E aí o São Jerônimo reuniu esses vários escritos, ele fez um compilado, especialmente aí do Antigo Testamento, e fez uma nova versão da Bíblia, que é a chamada Vulgata Latina. Então, nesse trabalho do São Jerônimo, cerca de 350 novas palavras no vocabulário do latim foram criadas nesses escritos do São Jerônimo, né? Por exemplo, aqui temos clericatus, impenitência, deitas, dualitas, glorificácia, corruptrix, angelo, apóstolos, ecclesia, evangelium, clerus, episcopos, enfim, várias palavras que têm origem grega, hebraica, que foram acrescentadas nesse trabalho do São Jerônimo. A partir da obra da Vulgata Latina, o texto se consolidou, né, a Vetus Latina passou a ser esquecida e a obra do São Jerônimo passou a ser valorizada pela Igreja como sendo a obra unificadora do latim. Então temos as bases para a formação do latim eclesiástico, que é o latim clássico, como era ensinado nas escolas, né, como eu já mencionei, os padres da igreja, como São Jerônimo e Santo Agostinho, eles tiveram aula com grandes gramáticos, especialmente com textos do latim clássico, né? Então aqui o latim clássico como ensinado nas escolas, da qual todos os padres foram alunos ou mesmo professores. No caso aqui o próprio Santo Agostinho ele foi professor de gramática justamente do latim clássico, né, com as obras de Cícero, né, das obras de Virgílio. 2. O latim comum do período, né, o latim chamado latim vulgar, pelo qual os padres se permitiram ser influenciados para que pudessem ser compreendidos pelo povo. E 3. A Vetus Latina, versão da Bíblia com palavras gregas e hebraicas, sem tradução ou latinizadas, que depois foram incorporadas na Vulgata Latina. Então, esses três modos aqui, esses três tópicos, eles dão a base para formar o latim eclesiástico, que é o uso do latim clássico, o uso do latim vulgar da época e o uso e acréscimo de palavras novas na Vulgata Latina. E a partir disso é que se consolidou o latim eclesiástico, quando depois passou a ser utilizado de forma mais consistente justamente aqui nos ritos da igreja, nos documentos oficiais. Nós verificamos que com o fim do Império Romano, né, existiu uma série de invasões dos povos bárbaros, né? Depois da publicação da obra da Vulgata Latina e no momento em que se buscava uma unificação linguística do latim, houve a invasão dos povos bárbaros, né? E isso trouxe uma série de questões quanto à origem das línguas neolatinas, né? Cada povo, uma vez dominado pelos povos bárbaros, né, os visigodos, ostros, vikings, dentre outros, né, cada um dessas regiões foi formando sua própria língua, no caso derivada do latim, as línguas neolatinas. E, portanto, o latim deixou de ser a língua falada em cada uma dessas regiões, dando espaço a essas línguas que eram as suas sucessoras em cada região. Então, com a queda do Império Romano, né, o latim passou a ser modificado, né, e não houve mais essa unidade como anteriormente, especialmente quando o exército do Império Romano deixou de existir, deixou de ser consolidado e cada região passou a ter seus próprios líderes, né, seus próprios senhores, né.
A única instituição que continuou ainda de pé com a queda do Império Romano, com a invasão dos povos bárbaros, foi a Igreja Católica. Né? Na imagem aí nós vemos uma cena emblemática da história, né? O Papa Leão encontrando com Átila o Huno, né? Que estava com o seu exército pronto para invadir a cidade de Roma, e o Papa Leão ele se dirigiu junto aí com alguns poucos auxiliares para conversar diretamente com Átila Huno para que ele não invadisse a cidade de Roma. Né? E mesmo Átila Huno estando com um exército preparado para invadir, ele cedeu aí ao pedido e ao apelo do Papa Leão e desviou o seu exército e não invadindo a cidade de Roma. Né? Um grande feito aí considerado diplomático. Então veja que a igreja ela permaneceu com a cultura latina, ela conseguiu preservar os escritos que nós conhecemos, tudo que temos de cultura romana, em grande parte da cultura grega, foi preservado justamente pela Igreja Católica, justamente diante desse período conturbado aí das invasões dos povos bárbaros. Né? Então, a partir desse momento, a Igreja Católica passou a preservar os escritos, enquanto que os líderes dos povos bárbaros dominaram em questões políticas cada região, formando aí os feudos que a gente conhece aí do período medieval. Né? Então a pronúncia eclesiástica ela se perde no tempo quanto à sua origem. Provavelmente ali no século IV, V em diante, né? Mas acredita-se que tenha se consolidado como usado atualmente entre os anos 600 a 800. Então, nesse período, os únicos que escreviam no Ocidente e que tinham um certo contato com o latim eram justamente os padres da igreja. Os monges, né, eles preservavam os manuscritos antigos do período do Império Romano e também continuavam cantando músicas e falando o latim. Então, durante um longo período, né, de quase 1000 anos, a igreja preservou a língua latina e os seus escritos. Com Carlos Magno, que foi aí, um momento brilhante para a história do Ocidente, né? O Carlos Magno é considerado o fundador do Ocidente. Ele iniciou em 785 e pela primeira vez na história europeia, né, uma real centralização da liturgia de acordo com o rito romano. Com a ordenação então do documento, né, Admonitia Generalis, em 789, o uso do cântico romano, finalmente gregoriano, era obrigatório em todo o reino. Então, o cântico gregoriano, que havia se formado ali no século IV depois de Cristo, ele passava a ser utilizado também nas missas. E o próprio Carlos Magno, que era um rei, né, um descendente de reis bárbaros, né, especialmente dos francos, ele era analfabeto. Então ele decidiu que haveria uma necessidade de se construir escolas, de se melhorar nesse aspecto educacional. Então por isso ele entrou em contato com a igreja, nessa parceria aí do seu reino, do seu império com a Igreja Católica, para se estabelecer então novos rumos educacionais, especialmente também quanto ao estudo do latim. E ele chamou justamente o Flaccus Albinus Alcuinus, também chamado aí Alcuino. Ele era um monge, teólogo, poeta, matemático e professor, originário de York, na Inglaterra. Ele era considerado o mais sábio homem da sua época. E ele foi autor de várias obras sobre matemática, poesia, literatura, teologia e se destacou no âmbito da gramática com as obras Ars Grammatica e De Ortografia. Essas obras elas formam a primeira tentativa de estabelecer regras para a pronúncia do latim entre os membros da Igreja Católica. Né? Então, a partir dessa obra, houve uma tentativa de se formar essa pronúncia eclesiástica de forma mais consolidada, porque várias pessoas utilizavam em cada região o tipo de pronúncia própria. Por exemplo, na região da França utilizava a pronúncia francesa, na região de Portugal a pronúncia portuguesa, e houve essa tentativa de unificação. Porém, com o passar do tempo, né, o próprio império construído por Carlos Magno foi acabando e não houve uma determinada atenção para as obras do Alcuino. Porém, durante toda a Idade Média, os monges preservaram o canto gregoriano. Né? Surgiu o chamado Scriptorium, né? Onde os monges eles copiavam as escrituras, livros religiosos consagrados e a literatura secular latina que fosse proveitosa. Então essa literatura secular
latina são justamente as obras de Cícero, as obras de Virgílio, as obras que estavam durante o período do Império Romano sendo lidas e tidas como padrão do latim clássico. Na Idade Média, esses ensinos gramaticais de Donato e Prisciano eles eram estudados como fundamentais. Então, as obras de Prisciano, especialmente, né, eram consideradas fundamental entre os monges estudiosos, entre esses estudiosos da Igreja. Embora a Igreja tenha continuado a usar o latim em sua liturgia e em sua vida cultural, ela não tentou impor uma pronúncia padronizada. O que aconteceu naturalmente foi que os nativos de regiões isoladas desenvolveram seus próprios hábitos de pronunciar as vogais e consoantes de seus vernáculos, e então aplicaram as vogais e consoantes das palavras latinas. Ou seja, cada região passou a falar, a ler e a falar o latim conforme seus próprios padrões. Não havia uma unidade de pronúncia na Igreja Católica até esse período da Idade Média e até o período mais recente propriamente, né? E com o passar do tempo, nós temos aqui a formação do canto gregoriano quanto às suas notas musicais, né? Ali por volta do ano de 1020, mais ou menos, um padre, Guido de Arezzo, ele é um monge italiano, ele foi regente do coro da Catedral de Arezzo, e ele foi o criador da notação moderna e batizou as notas musicais com os nomes que nós conhecemos hoje, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Né? Antes aí era Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Sam. Baseando-se então em um texto sagrado em latim do hino a São João Batista. Então, a partir desse momento de Guido de Arezzo, as músicas passaram a ter a possibilidade de serem reproduzidas, uma vez que agora elas estavam escritas com as notas. Então isso trouxe um grande avanço em se tratando aí, da música, né? Deu as bases para a música recente e também formou aí o canto gregoriano, formando uma unidade quanto aos cantos gregorianos. Então nós temos aí um trecho, né, desse hino a São João Batista, onde verificamos as primeiras notas em cada uma das primeiras palavras de cada frase, né? E ela é cantada mais ou menos assim. Utqueam laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve polluti labire atum Sante Ioannes. Então, note, né, que a partir desse momento, com a formação da música, das notas da música com Guido de Arezzo, o canto gregoriano passou a ser mais valorizado e a ser mais bem pronunciado, né, entre os membros da igreja nos seus ritos e também aí nos momentos solenes. Depois nós tivemos vários momentos, né, do canto gregoriano durante a Idade Média, temos no período do Renascimento e temos um período auge aí, considerado com as músicas sacras, né, com o Giovanni Pierluigi da Palestrina, né, um famoso compositor, músico, né, e diz até que há uma lenda, né, que durante o Concílio de Trento que se desejava banir as músicas chamadas polifônicas e que foi graças à obra de Palestrina chamada Missa Paper Marcelli, que com essa missa dedicada ao Papa Marcelo, que a música sacra pudesse ser utilizada dessa forma possível polifônica, né? Então a obra do Palestrina foi consagrada, né? Foi tida como sendo uma boa obra e muito utilizada em missas e sempre utilizando o latim. Houve então a implementação, né, do Concílio de Trento. O Papa Pio V, né, ele promulgou na Constituição Apostólica Quo Primum, de 14 de julho de 1570, uma edição do Missal Romano que seria de uso obrigatório em toda a Igreja Latina, exceto onde houvesse outro rito litúrgico que fosse comprovado que estivesse em uso há pelo menos 2 séculos. Então, com o Papa Pio V, surgiu aí a consolidação da missa romana, né, da missa como a gente conhece da Igreja Católica toda em latim, embora já tivesse sido utilizada desde os primórdios aí do período primitivo da Igreja, né, nos primeiros séculos, século II, século III depois de Cristo. Agora, com esse documento, se consolidava um texto propriamente da missa, como a gente conhece o missal
romano em 1570, e era toda a missa realizada em latim, justamente. Em 1592, a Igreja Católica, durante o reinado do Papa Clemente VIII, ela adota como versão autorizada da Bíblia a edição revisada da Vulgata Latina de São Jerônimo. Houve uma série de revisões quanto ao texto da Vulgata Latina, especialmente comparando as versões grega e hebraica, e a partir desse momento, de 1592, nós temos a versão oficial da Bíblia, que é justamente em latim. Então nós temos a missa em latim, a Bíblia em latim e o canto gregoriano em latim também. E de acordo com os desejos do Concílio de Trento, o Papa Clemente VIII ele lançou em 1600 a primeira edição do cerimonial, conhecido como Cerimonial de Clemente VIII, do qual a Igreja confirmou solenemente, provavelmente pela primeira vez, que o canto gregoriano é o canto litúrgico por excelência a ser utilizado nas missas. Então, a partir desse momento também nós temos esse momento importante para o canto gregoriano. Então, o latim é tido como a língua oficial da Igreja Católica, tanto na missa de 1570 em diante, quanto na Bíblia oficial, quanto no canto gregoriano e nos vários documentos utilizados aí pelo Papa e pelos bispos e membros da Igreja. Então, o latim é a língua oficial adotada pela Igreja Católica. Porém, com o surgimento aí, da Revolução Francesa, houve um grande problema quanto a questões da liturgia. Como resultado então da Revolução Francesa, o declínio da liturgia foi tão avançado que a tradição do canto gregoriano ela foi quase completamente esquecida. Então o canto gregoriano ele era repetido durante as missas, com sempre maestria, porém com a Revolução Francesa, que foi um momento dramático na história da Europa, especialmente para a Igreja Católica. Só na França, mais de 10 mil clérigos e membros da igreja foram mortos durante a Revolução Francesa, e houve uma série de proibições, de saques, de assassinatos de padres durante a Revolução Francesa, e houve também um declínio, porque as missas foram proibidas de serem celebradas em grande parte, como era devido, e os cantos gregorianos sofreram aí um certo declínio, bem como também o uso do latim. O próprio Papa, ele havia sido preso pelo Napoleão, e a partir do momento em que ele foi preso, ele morreu logo depois, o Papa Pio VI, se não me engano, e depois o Papa Pio VII ele fez um acordo com o Napoleão, e esse acordo, essa concordata de 1801, trouxe um pacto aí de Napoleão com a Igreja Católica, onde ele iria permitir novamente os cultos e a plenitude da Igreja Católica na França. E a partir desse momento, a partir de 1801, foi possível a Igreja Católica se restaurar na França. E aqui temos, na França, o canto litúrgico em latim sofreu seu grave desaparecimento, embora os ofícios tenham sido restabelecidos oficialmente a partir da Páscoa de 1802. Então, a partir desse momento, de 1802, o latim ainda era utilizado nas missas, porém o canto gregoriano sofreu muito. As pessoas começaram a esquecer como as músicas eram cantadas e passaram a adotar nas missas músicas do cotidiano, músicas comuns. Em 1870, por exemplo, quando os bispos de todo o mundo se reuniram para o Concílio Vaticano, eles conseguiram, apesar das dificuldades ocasionais, compreender as pronúncias do latim um do outro, mas os stenógrafos tiveram que ser especialmente treinados para pegar o que estava sendo dito nas diversas pronúncias nacionais. Ou seja, no Concílio Vaticano I, cada bispo, membro da igreja, pronunciava o latim de acordo com sua forma regional. E existia uma certa confusão ainda nesse momento. Porém, eles ainda conseguiam se pronunciar e entender o que estava sendo dito. Surge então o Prosper Louis Pascal Guéranger, ele que nasceu em 1805 e 1875. Ele era um sacerdote católico francês, abade do priorado beneditino de Solesmes e fundador em 1887 da Congregação da França da Ordem de São Bento. Seus escritos contribuíram para fundamentar os dogmas da infalibilidade papal e Imaculada Conceição, com as obras que estão citadas aí. Seus trabalhos iniciaram o movimento litúrgico para valorizar a missa em latim e o canto gregoriano. Então, com
lembra que o Guerrange, né, atualmente ele é servo de Deus, né, o Guerrange, ele teve aí o processo de beatificação iniciado em 2005, né, então está no caminho aí de ser canonizado e ser tido como santo da Igreja Católica. Esse grande membro e sacerdote da Igreja, ele iniciou o movimento de restaurar a Igreja Católica após o período aí de Napoleão. A ideia dele era formar novamente as ordens dos monges, porque as ordens haviam sido abolidas, né, do período da Revolução Francesa e de Napoleão. Ele tentou restituir as ordens e especialmente ele restituiu a Ordem de São Bento. Tá? Então ele era um monge beneditino e que restaurou a Ordem de São Bento na França. Não só isso, ele tentou restituir também o canto gregoriano e o movimento litúrgico. Né? Ele escreveu essa obra que foi traduzida para o português aqui, Missa Tridentina, né, de Dom Prosper Guerrange, onde ele faz as explicações das orações e das cerimônias da missa em latim. Então ele foi um grande estudioso da missa na sua versão mais autêntica, né, pode-se dizer assim, e onde ele faz a explicação da missa dizendo que deveria ser abolido alguns elementos que foram acrescentados após a Revolução Francesa ou que foram acrescentados após a revolta protestante, a reforma protestante. Então, Guerrange, em seu livro As Instituições Litúrgicas, ele identificou um movimento contrário ao que ele pretendia e chamou de heresia antilitúrgica, que tinha o objetivo de modificar a missa para se parecer com o protestantismo. Sobre esse movimento que pretendia retirar o latim das missas e adotar nos ritos a língua de cada país, disse o seguinte. Então Guerrange diz o seguinte: vamos enfrentá-los. É um golpe de mestre do protestantismo ter declarado guerra à língua sagrada, no caso aqui referente ao latim. Né? Se eles pudessem destruí-la com sucesso, seu triunfo estaria adiantado. Oferecido a olhos profanos, como uma virgem desonrada, a partir desse momento a liturgia perderia seu caráter sagrado, e as pessoas logo descobririam que não vale a pena deixar seu trabalho ou lazer para sair e ouvir as coisas como se estivessem falando em praça pública. Então o que ele dizendo é que o latim deveria ser preservado e que era um ataque do protestantismo à Igreja Católica quando se buscava abolir o latim. Outra citação aqui também do Guerrange: quanto a nós, acreditamos, como muitos outros, que o latim de Santo Ambrósio, Santo Agostinho, Prudêncio, São Leão, São Gelásio, São Gregório, São Bernardo, etc., não é a mesma língua que o latim de Horácio, Cícero, Tácito, Plínio ou Sêneca, e querem rebaixar a língua da Igreja às formas pagãs daquela do século de Augusto. Isso é tolice, senão barbárie misturada com impropriedade. Então, nesse período em que ele escreveu esse texto, existia todo um movimento pela pronúncia reconstituída, como nós já vimos na aula anterior. Né? Os acadêmicos, estudiosos da época estavam consolidando o estudo para falar o latim conforme a época de Augusto, conforme a época considerada clássica. E enquanto que o Guerrange dizia que não, na verdade o latim eclesiástico, a pronúncia eclesiástica era muito mais superior, porque justamente foi utilizada pelos santos e não era o mesmo latim. O latim utilizado por Cícero, Tácito, Plínio e Sêneca era um latim pagão, né? Enquanto que o latim que eles utilizavam e queriam utilizar nos ritos da igreja era um latim considerado santo, né, no caso. Ele criticava os momentos da época que ele verificava quanto à profanação, quanto à construção de templos, ou quanto a essa volta do uso do latim clássico, quando a essa valorização do clássico do latim, ele criticava utilizando esse texto como nós verificamos aqui. Como é que o sentimento da estética cristã se extinguiu entre nós? Tanto que não é incomum encontrar eclesiásticos idôneos, e se necessário demonstrar, como o Passícias do Partenon, se construiu em Paris, que leva o nome da igreja de Madeleine, que constitui um dos maiores insultos de que o culto cristão pode ser objeto entre um povo civilizado. Quem não percebe a impropriedade muito maior de falar ao Deus verdadeiro e a seus santos usando a língua profana e suja de Horácio? Ou seja, ele critica essa igreja, né, essa igreja de Madeleine, né, que está situada na França, que usa a arquitetura romana, grega, antiga. Né, e ele critica que a igreja deveria utilizar
não como está na igreja de La Madeleine, deveria utilizar a própria arquitetura durante o período medieval, a própria arquitetura da igreja. E assim como não se deve utilizar a arquitetura clássica para construir igrejas, também não se deve utilizar a língua utilizando a pronúncia da época clássica, que ele coloca aí, a língua profana e suja de Horácio, né? Ou seja, fazendo uma crítica intensa. Então, para Guerrand, não se deve adotar a pronúncia clássica como os acadêmicos da época dele estavam pugnando, estavam defendendo. Embora alguns padres na época tivessem aderido, né, o próprio Guerrand foi adepto aí de reintroduzir a pronúncia eclesiástica, a pronúncia, pode-se dizer, a pronúncia latina da igreja. E ele ainda coloca, não vá, por uma substituição sem exemplo, expulsar a palavra e a língua dos santos, que por inaugurar em triunfo, em lugar da palavra e a língua do canto de todas as paixões. Ou seja, a língua, como foi falada pelos santos, é que deveria ser preservada. Então o latim eclesiástico deveria ser preservado e não utilizar o latim clássico. E aqui temos informações sobre esse movimento litúrgico. Né? O movimento litúrgico ele começou em Solesmes, em 1853, quando o bispo de Le Mans ele pediu a Dom Guerrand para ajudar a restaurar o verdadeiro canto em sua diocese. Embora ele não pudesse realizar esse trabalho sozinho, ele instruiu seus monges a retornar aos manuscritos medievais, que foram as primeiras fontes escritas dos cantos. Ele designou então um de seus monges, que é o Dom Paulo Jalciones, para estudar e pesquisar as fontes do canto gregoriano, a fim de auxiliar na restauração dos cantos. Ele empreendeu essa pesquisa com seus assistentes, Dom Joseph Potier, em diferentes bibliotecas em busca de manuscritos que continham a notação antiga. E eles descobriram que nos manuscritos anteriores ao século XVI o canto havia sido preservado, muitas vezes nota por nota e grupo por grupo. A partir de então, os cantos sofreram todos os tipos de alterações e mutilações. Então ele diz que a partir do século XVI, os cantos gregorianos foram modificando. Então há esse movimento litúrgico para restaurar o canto gregoriano antes do século XVI, né? Justamente porque se encontrava ali os documentos, esses cantos registrados quanto às pronúncias e quanto a como elas deveriam ser faladas. Então a pesquisa empreendida para restaurar os cantos resultou na publicação da primeira edição dos cantos restaurados de Dom Potier, que é chamado aí o Liber Gradualis, em 1883. Então a partir desse movimento litúrgico é que passou a buscar a pronúncia da melhor forma possível e a restaurar o canto gregoriano na igreja. Temos aqui o Dom André Macquerot, né, que ele foi um monge francês da abadia de Solesmes, onde também o Guerrand estava, né, como sendo seu fundador, e ele era um musicólogo gregoriano. Em 1875 ele ingressou na Ordem dos Beneditinos, na abadia de Solesmes, e se dedicou ao estudo do canto gregoriano sob a direção de Dom José Potier. No início do ano de 1890, Dom André Macquerot ele deixou seus leves a fim de buscar os manuscritos mais confiáveis nos arquivos pontifícios de Roma. Ele descobriu canções bastante diferentes e a partir delas conseguiu estabelecer padrões a serem usados. Então aqui é um grande estudioso da música gregoriana. E aqui temos uma obra dele, né, Le Nombre Musical. Em 1909 ele publicou essa obra, onde ele traz pronúncias, explicações sobre o canto gregoriano. Então, em 1927 também ele colocou, né, também explicações sobre a música gregoriana. Esses trabalhos de Dom André Macquerot, eles foram fundamentais para elucidar pontos importantes do canto gregoriano e sua pronúncia. Temos também aqui Dom José Potier, que é um grande estudioso também aí do canto gregoriano, do latim. Dom Potier ele estabeleceu as principais regras de execução do canto em 1880 em sua obra Melodies Gregorianes. Ele também foi, até a sua morte, um colaborador da revista dos cantos gregoriano, que foi fundada em 1892 em Grenoble. O ano de 1882 foi marcado pelo Congresso Europeu de Arezzo, do qual Dom Potier conseguiu cativar os participantes. Houve controvérsia sobre os diferentes tipos de interpretação quanto ao ritmo dos cantos. A teoria de Dom Potier, de uma abordagem um pouco baseada na fala, foi contestada por Dom Macquerot, que tinha uma teoria mais baseada na melodia. Então, uma decisão do Secretariado do Estado do Vaticano, em 1901, resolveu a questão ao determinar que o Liber e o Gradualis de Dom Potier deveria ser usado como um modelo a ser seguido.
para a nova edição dos cantos. Então, assim, a edição Vaticana dos Cantos ela foi publicada e seu uso começou a se espalhar por toda a igreja. Então, por volta do final ali do século XIX é que foi se consolidando o latim eclesiástico com esses monges aí de Solésimes, né? Em 1829, houve a emancipação dos católicos na Inglaterra. Depois nós tivemos o movimento de Oxford e a conversão de São John Henry Newman. E a partir desse momento, na Inglaterra, a igreja passou a ter sua restauração, assim como estava acontecendo na França. Os católicos ingleses eles adotavam o latim ao modo italiano, desde 1871. Os anglicanos eles permaneceram com a pronúncia inglesa. Então, veja que a pronúncia eclesiástica ao modo italiano passou a se espalhar. Foi utilizado na França, foi utilizado na Inglaterra, depois na Espanha e assim por diante. Então, estava começando a existir um movimento de unificação para a pronúncia eclesiástica. Com o documento Tra le Solitudine, do Papa São Pio X, houve então mais um acréscimo quanto à ideia do canto gregoriano. Nesse documento, o Papa Pio X ele diz: a língua própria da Igreja Romana é a latina, por isso é proibido cantar em língua vulgar nas funções litúrgicas solenes, seja o que for, e muito particularmente tratando-se das partes variáveis ou comuns da missa e do ofício. Então ele estabelece que o canto gregoriano deveria ser falado e cantado em latim. O texto litúrgico tem de ser cantado como se encontra nos livros aprovados, sem posposição ou alteração das palavras, sem repetições indevidas, sem deslocar as sílabas, sempre de modo inteligível. E aqui ele dá esse momento em que ele tenta esclarecer sobre como deve ser pronunciado o latim, mas ele não esclarece propriamente como é o latim eclesiástico, a pronúncia eclesiástica, apenas dizendo que tem que ser falado e pronunciado de forma de modo inteligível, sempre de modo inteligível, né? Sempre de modo claro. Havia necessidade então de livros de canto gregoriano para a Igreja Universal. E em abril de 1904, São Pio X ele criou uma comissão para esse fim, com a participação de André Macquerot, como eu já mencionei. O Papa São Pio X então fundou em 1910 a Escola Superior de Canto Gregoriano e Música Sacra. Em 1931 ele tornou-se o Pontifício Instituto de Música Sacra, equivalente a outras universidades pontifícias devido à sua importância enquanto a essa função. Então o Papa Pio X foi o principal responsável aí por restaurar, seguindo esse movimento litúrgico, né, que já havia se iniciado com o Gerhard, agora restaurando o canto gregoriano na Igreja Universal. Temos que o Luiz Ernest de Bourg, ele foi um cardeal católico, né, romano e arcebispo de Paris. Ele desempenhou um papel importante no período de adaptação e separação entre a Igreja e o Estado na França, e ele foi promovido a arcebispo de Bourges em 1909 até 1916. E esse de Bois, ele foi um dos mais importantes membros da igreja para se instaurar a pronúncia eclesiástica, a pronúncia italiana na França. O próprio Papa São Pio X ele escreveu uma carta para esse arcebispo e temos o texto aí. Ao nosso venerável irmão Luiz Ernest de Bourges, arcebispo de Bourges, venerável irmão, a vossa carta de 21 de junho passado, bem como as que recebemos de um grande número de piedosos e ilustres católicos franceses, mostrou-nos para nossa grande satisfação que desde a promulgação do nosso moto próprio, de 22 de novembro de 1903, sobre a música sacra, grande zelo tem se manifestado nas diferentes dioceses da França para fazer com que a pronúncia da língua latina se aproxime mais da de Roma, e que, em consequência, se busca aperfeiçoar segundo as melhores regras da arte na execução das melodias gregorianas, trazidas por nós à sua antiga forma tradicional. O Senhor mesmo, ao ocupar a sé episcopal de Verdun, entrou nessa reforma e fez alguns regulamentos úteis e importantes para garantir seu sucesso. Aprendemos ao mesmo tempo, com verdadeiro prazer, que essa reforma já se espalhou por vários lugares e foi introduzida com sucesso em muitas igrejas, catedrais, seminários e faculdades, e até mesmo igrejas simples do interior. Então, o próprio Papa Pio X se demonstrava satisfeito com essa pronúncia que estava sendo adotada aqui pelas igrejas a partir do movimento litúrgico. A questão da pronúncia do latim está intimamente ligada à da restauração do canto gregoriano, tema constante das nossas reflexões e recomendações desde o início do nosso pontificado.
O sotaque e a pronúncia do latim tiveram grande influência na formação melódica e rítmica da frase gregoriana, e, consequentemente, é importante que essas melodias sejam reproduzidas da mesma maneira que foram artisticamente concebidas em seu início. Por fim, a difusão da pronúncia romana terá ainda a vantagem, como já o disse com tanta pertinência, de consolidar cada vez mais o trabalho da União Litúrgica na França, utilidade a realizar pelo feliz regresso à liturgia romana e ao canto gregoriano. É por isso que desejamos que o movimento de retorno à pronúncia romana do latim continue com o mesmo zelo e consolador sucesso que marcou seu progresso até agora. E pelas razões expostas acima, esperamos que, sob a sua direção e a dos outros membros do episcopado, essa reforma possa ser propagada em todas as dioceses da França. Então, aqui é uma carta do Papa Pio X, falando e elogiando a adoção aí dessa pronúncia romana, pronúncia eclesiástica na França. Aqui o Papa também Pio XI, ele elogia essa iniciativa. Ele diz também em carta, também estimamos muito o seu plano de instar todos os que estão sob sua jurisdição a pronunciar o latim mais romano. Não contentes como nossos predecessores de feliz memória, Pio X e Bento XV, simplesmente aprovando essa pronúncia do latim, nós, por iniciativa própria, expressamos o desejo mais intenso de que todos os bispos de todas as nações se esforcem por adotá-la ao realizar as cerimônias litúrgicas. Então veja que o Papa São Pio X, o Papa Bento XV, o Papa Pio XI, todos eles desejavam que a Igreja utilizasse a pronúncia eclesiástica, a pronúncia latina, como os italianos, como a pronúncia romana. Então, aqui o Papa Pio XI, ele amplia para além da simples pronúncia regional, mas que toda a Igreja adotasse também para unificar essa pronúncia. Então, os papas, eles estimavam essa pronúncia eclesiástica. Temos que ela não foi tão bem aceita, especialmente na França, como se pode parecer assim. Apesar dos elogios dos papas, na França havia resistência entre os católicos para adotar a pronúncia italiana. Em 1928, a obra La Prononciation de Latim, do Monsieur Moissanet, da Diocese de Dijon, defendia a pronúncia francesa do latim. Entre os leigos formou-se então sociedades como a Société des Amis de la Prononciation Française de Latim, a sociedade aí dos amigos da pronunciação do latim à francesa, e também a outros grupos na época para ser contra a pronúncia italiana do latim. Os argumentos que eles utilizavam é que os papas eles demonstraram um desejo pessoal e não existia uma regra, uma imposição sobre qual pronúncia seria utilizada, ou seja, não há nenhum documento ou norma que declare de forma impositiva a pronúncia italiana e nem mesmo a pronúncia a ser utilizada. Então, por isso, eles defendiam a pronúncia ao estilo francês. Porém, com o passar do tempo, a própria França passou a utilizar a pronúncia italiana e a pronúncia francesa foi abandonada pela Igreja. A fase mais antiga do latim litúrgico e fase importante está ainda dentro da época a que se atribui a pronúncia restaurada. E é certo que a reconstituição foi feita relativamente ao fim da República, mas é também certo que essa pronúncia não desapareceu imediatamente. Evolucionou pouco a pouco. Gramáticos de época tardia ainda a propõem. Podemos, por isso, admitir que a pronúncia clássica existia na época em que se formaram os primeiros documentos latinos da liturgia. Só depois de melhor conhecidas a pronúncia medieval e a pronúncia histórica das pronúncias nacionais e de bem determinadas as épocas e os autores dos hinos e dos outros textos litúrgicos, se poderá chegar, como aconteceu para o latim clássico, a conclusões mais seguras. Ou seja, o que está dizendo aqui esse autor, que é o José Gomes Branco, tratando sobre a pronúncia do latim na liturgia da Igreja Católica, que o latim clássico ele também pode ser utilizado pela Igreja, porque no período em que Jesus Cristo viveu e também dos primeiros documentos da Igreja, se utilizava a pronúncia clássica. O modo de alteração do latim ele se deu de uma forma um pouco tardia. Mesmo nos primeiros documentos da Igreja, até na época de Santo Agostinho e Jerônimo, ainda se utilizava o latim clássico nos moldes, embora existisse um pouco de diferenciação, mas era considerado padrão. Então pode-se dizer que ainda no início do latim clássico
aliás, no início do latim eclesiástico, se utilizava o latim clássico. Por isso, deveria se utilizar e verificar os documentos litúrgicos, as épocas em que foram utilizadas, para se determinar quando é que se deve utilizar o latim eclesiástico ou o latim clássico, né? Embora atualmente a igreja utilize apenas o latim eclesiástico. Mas veja que há essa interessante informação, né, que nos primeiros documentos, os primeiros meios que a igreja utilizava para se comunicar eram utilizados o latim clássico, e também os próprios padres da igreja, como eu já mencionei logo no início dessa aula, eles tiveram aula com professores que utilizavam o latim clássico. Na década de 60, a Igreja Católica ela passou a substituir a missa em latim por um rito de língua de cada povo, né? Houve então o questionamento, né, se a Igreja teria abandonado a missa em latim, a missa considerada como seu rito antigo, né? Se ela teria feito esse abandono com base na imposição da pronúncia eclesiástica, e que isso seria a causa da quase total extinção da missa em latim. Essa é uma tese que poderia ser utilizada, uma tese que deve ser estudada, mas é evidentemente que houve uma influência, porque os vários padres da época, da década de 60, eles utilizavam a pronúncia regional, a pronúncia de cada país, e houve uma certa dificuldade de assimilar a pronúncia italiana também. Então, essa é um questionamento que eu não respondo aqui, mas que é objeto de estudo, para saber até quanto essa mudança, essa adoção da pronúncia eclesiástica de uma forma universal, né, por toda a igreja, até quanto isso influenciou para a queda e a diminuição da missa em latim. E quais então os livros recomendados para aprender a pronúncia eclesiástica? Então aqui eu vou falar com vocês alguns livros que são interessantes, que vocês podem utilizar para se guiar quanto à pronúncia eclesiástica. Primeiramente, nós temos o Graduale Romano e Liber Usualis. São livros usados na tradição católica para as missas, né, com foco aí no canto gregoriano, compilado aí pelos monges da Abadia de Solesmes, na França, que foi justamente o local onde eu falei que teve o início, né, com esses monges, a restauração do latim eclesiástico na igreja. Esse Graduale Romano, esse Liber Usualis, ele é reeditado pelos monges de Solesmes, desde 1896 até hoje. E alguns consideram a edição de 1961 do Liber Usualis como sendo a melhor edição contemporânea que apresenta ali a pronúncia eclesiástica. E em um desses documentos do Liber Usualis, nós temos aqui até um trecho interessante dessa relação do latim clássico com o latim eclesiástico, da pronúncia reconstituída com a pronúncia italiana. Diz o seguinte: a pronúncia correta das palavras, vogais e consoantes latinas é uma ofensa para muitas pessoas. Não estamos aqui preocupados com a delicada questão da pronúncia do período clássico, mas apenas com a pronúncia do latim litúrgico vivo da Igreja. Nosso objetivo, em conformidade com os desejos de Sua Santidade, o Pio X, é pronunciar e falar latim no estilo romano, tão eminentemente adequado ao canto. Então veja que eles não têm essa preocupação com o latim clássico, do período clássico, e sim conforme os desejos do Papa e conforme a Igreja sempre utilizou nas suas pronúncias do latim para os cantos litúrgicos e para a própria missa. Então, esse é um trecho aqui do Liber Usualis. Temos outro livro aqui, né, The Correct Pronunciations of Latin According to Roman Usage, aqui do reverendo Michael De Angelis, onde ele apresenta um documento, um livro, de 1937, com explicações sobre a pronúncia do latim para as músicas e para o rito romano. Temos também um livro mais recente, né, A Primer of Ecclesiastical Latin, de John Collins, onde ele apresenta também informações sobre o latim eclesiástico, e aqui também há informações sobre a pronúncia. Outro livro também aqui de John Dunlap, onde ele apresenta que An Ancient Key to a Primer of Ecclesiastical Latin, a Supplement to the Text, é um livro de 2006, onde ele apresenta um suplemento, explicação sobre o latim eclesiástico, e que também está incluído informações sobre a sua pronúncia. Nós temos também a obra do Ossa Latinitates Sola ad Mentem Reginaldi Rationemque, que é uma obra do Reginaldo Foster, né, o Reginaldo Foster, que foi o professor de latim, foi o principal
latinista durante muito tempo, né, considerado aí o maior latinista até o momento em que ele viveu, né, e ele publicou essa obra onde ele explica os seus preceitos sobre o ensino do latim. O próprio Reginald Foster ele foi tradutor dos documentos oficiais do latim dos vários papas, né, desde o Papa Paulo VI, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, etc. E o Reginald Foster ele faleceu no dia de ontem, 25 de dezembro de 2020. Então fica aqui nossa memória desse grande latinista, considerado o maior latinista vivo até o momento em que estava vivo, né, até o dia de ontem, e ele contribuiu muito com o estudo do latim, uma vez que ele, além de ter escrito essa obra, ele contribuiu com várias aulas gratuitas, formando vários professores e trazendo aí ainda um pouco de renovação dessa tradição do uso da língua latina. O Reginald Foster, além de ter escrito essa obra, ele contribuiu com a formação do vocabulário moderno do latim como ele é utilizado até hoje ali no Vaticano, né? Então ele acrescentou palavras durante as suas traduções que são utilizadas, né? Como nós temos, por exemplo, aí, a palavras quanto a computador, como é computador em latim. Então ele fez a tradução, rádio, várias palavras foram utilizadas com base na obra do Reginald Foster, que é considerado aí um grande professor, um grande estudioso do latim. Então, ele faleceu ontem, deixando aí o seu legado de ensino de textos latinos. Então, fica a nossa breve homenagem a esse grande professor aqui. Ele, inclusive, foi responsável pela Lexicon Recentis Latinitatis, ou Lexicon Recentes Latinitatis. É um dicionário de latim publicado pela Fundação Latinitas do Vaticano, com milhares de palavras de uso cotidiano a serem utilizadas nos documentos oficiais da Igreja. Então, o Reginald Foster foi um dos responsáveis aí por fazer esse dicionário com várias palavras modernas a serem utilizadas aí nos documentos oficiais da Igreja. Então, temos aí o Instrumentum Computatorium, né? Computatorum, o computador, né? Temos a Radiofonium, que é o rádio, né? Temos a Autotinetum Meritorium, que é o táxi. Enfim, há várias palavras. Quanto ao uso da pronúncia eclesiástica, como a igreja atualmente utiliza essa pronúncia eclesiástica, como a igreja utiliza o latim no seu cotidiano? Nós temos aí que a igreja utiliza o latim nas missas, especialmente missas tridentinas, ou missas consideradas a missa em latim. Ela foi preservada ainda, né, desde dos períodos mais antigos. Atualmente é utilizado o missal próprio para a missa em latim. Em 2007 nós temos o próprio documento do Papa Bento XVI, que ampliou o uso da missa tridentina, embora ela sempre foi utilizada, nunca foi abolida pela igreja, né, mas ela passou a ser utilizada em menor número, né. Atualmente a maioria da igreja utiliza a missa utilizando a língua de cada região, mas existe ainda a missa em latim, que é uma missa um tanto quanto interessante de utilizar essa língua. E você pode ter acesso aos textos litúrgicos utilizando o missal, né, que é o missal que contém, o missal cotidiano, contém aqui todos os trechos das missas, dos vários dias que é utilizado. Existe a versão em latim de um lado e a versão traduzida para o português de outro. Né? É facilmente encontrado esse missal atualmente. Então, se você quiser acompanhar as missas em latim, você pode procurar a missa tradicional em latim no YouTube, né? Você vai achar várias missas que são realizadas até hoje, e pode procurar, tem na Amazon esse missal cotidiano para que você possa acompanhar as missas. Então, isso se a sua própria região, né, a sua própria região da igreja não tiver a própria missa. Né? Várias igrejas atualmente aqui no Brasil tem a missa tridentina, né, em várias capitais, até mesmo cidades do interior, tem a missa tridentina, a missa em latim, fazendo uso do missal cotidiano. Então, além de ser utilizado o latim ainda, com o canto gregoriano, com o próprio rito, né, e tudo, nós temos os documentos oficiais da igreja. Né? Aqui nós temos aqui a Documenta Latina
onde há várias traduções dos documentos da igreja. Nesse link aí você pode ter acesso a esses vários documentos, os documentos dos papas, né, a própria Bíblia também, e outros catecismos, né, o Código Canônico e vários concílios. Então temos aqui os documentos oficiais que são traduzidos em latim pela Igreja Católica. Anteriormente nós tínhamos a Nunti Latini, que era uma rádio que foi fundada em 1989. A Nunti Latini, sendo lançada em 1989, ela teve uma duração de 30 anos, essa rádio, e ela foi o noticiário em língua latina mais antigo do mundo. O programa ele foi editado aí por Reijo Pitroanta e Tuomo Pekkanen, né, que eram finlandeses, junto com outros latinistas finlandeses. Os programas de 2010 a 2019 eles foram encontrados na internet aí, nesse link, né, podem ser encontrados lá. Essa rádio Nunti Latini, ela utilizava uma pronúncia própria, não era propriamente a pronúncia eclesiástica, mas durante muito tempo vários estudiosos se valeram aí de utilizar esse noticiário semanal em latim, então falado em latim. Porém, ele foi extinto em 2019. E na mesma semana em que o Nuncio Latini foi extinto, surgiu o Hebdomada Papae, que é a rádio em latim do Papa, né, onde aqui esse programa em 5 minutos na Rádio Vaticano, ele todo domingo, né, embora ele seja feito no sábado, mas ele é transmitido, ele é informado em domingo, ele reporta os acontecimentos com o Papa durante a semana. Então, em 5 minutos, apenas em latim, é lido textos falado propriamente o latim eclesiástico, né, com o primeiro programa tendo sido feito em 8 de junho de 2019. Então, assim que acabava a rádio finlandesa em latim, que durou 30 anos, iniciou a Hebdomada Papae, né, que é a rádio em latim aqui do Vaticano. Nesses links que estão aí você pode ter acesso, né, que é distribuído em formato podcast, através do portal aí de informação do Vaticano, do Vatican News. No primeiro link nós temos a versão que está vinculada ao site do Vaticano em português. No segundo link nós temos o Vatican News com o próprio texto lido, o próprio texto que é lido, e você pode ler e ao mesmo tempo escutar o que é dito aí nessa rádio Vaticano com esse programa Hebdomada Papae, que é muito interessante para que você possa treinar a sua escuta, né? A pronúncia é muito bem feita. Logo depois que é apresentado a esse programa, o Hebdomada Papae, né, as notícias semanais do Papa em latim, nós temos depois depois desse boletim informativo, a Rádio Vaticano transmite um programa aprofundado, cerca de 30 minutos, dedicado à redescoberta do valor e da beleza da língua latina. É o Anima Latina, né, a Radio Colloquia de Lingue Ecclesiae, ou seja, é um programa Anima Latina, onde é apresentado aí durante 30 minutos em italiano, mas com várias citações em latim, falando sobre a importância do latim, por que ele deve ser estudado, a sua beleza, com uma série de convidados sendo entrevistados. Então é um programa dedicado exclusivamente aí a falar sobre o latim na Rádio Vaticano. Também o Papa Francisco ele tem um Twitter, né? E vocês podem ver aí que há 22 minutos o Papa soltou aí um tweet, né, com o texto em latim. Então quase 1 milhão de pessoas seguem o Papa Francisco com os seus tweets aí em latim. Então ainda é usado tanto na música, no canto gregoriano, utilizado aí em vários meios da Igreja Católica. Então ainda para a Igreja Católica é uma língua viva, né? É uma língua que ainda é ensinado nos seminários, é ensinado nas próprias escolas católicas. O Papa utiliza tanto no Twitter quanto nos documentos oficiais, na música, nos cantos gregorianos, enfim, ainda é utilizado como uma língua a ser preservada pela Igreja Católica. Mas qual a diferença, então, da pronúncia reconstituída, que nós já analisamos na aula 2, e a pronúncia eclesiástica? O que consiste, então, essa pronúncia eclesiástica? Como falar essa pronúncia eclesiástica? Tudo isso nós iremos ver nas nossas próximas aulas.
Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha visto aí como o latim ele é importante para a Igreja Católica, né? E como a pronúncia eclesiástica ela tem todo o seu histórico de importância e consolidação. Agora a Igreja ela está consolidada em uma única pronúncia, que é a pronúncia eclesiástica, a pronúncia italiana, diferentemente de como era antigamente, que cada região adotava um tipo de pronúncia, agora está quase unificado. E a pronúncia eclesiástica é utilizada no canto gregoriano. Vocês podem ter acesso às missas no YouTube, as músicas gregorianas também estão disponíveis lá. Enfim, é isso. Nos próximos vídeos nós vamos então tratar um pouco mais de questões um pouco mais práticas quanto à pronúncia e qual a diferença da pronúncia eclesiástica quanto à pronúncia reconstituída ou pronúncia universitária ou acadêmica. Então é uma série de controvérsias que nós iremos ainda levar um tempo a analisar aqui no canal. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para acompanhar o nosso curso de latim. Deixe nos comentários o que você está achando dos nossos vídeos. É isso, muito obrigado por ter assistido até esse momento.